Abra sua Bíblia, liga sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Aleluia, aleluia, glorifique o nome de Jesus, querido. Oh, Deus é bom o tempo todo. A gente não falou a paz do Senhor, né? Vocês acharam que eu ia esquecer? A paz do Senhor, amada igreja. Não, foi um bom ensaio. Mas você ouviu daqui, Paulinho? Mal menos, né? Eu vou dizer de novo, te dar uma oportunidade melhor de você expressar a tua gratidão a Deus por esta reunião a Ele. A paz do Senhor, amada igreja. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 4. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas, 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 poderosas. Oh, não são carnais, mas poderosas, poderosas em Deus. Diga amém. Para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Feche os teus olhos, querido. Pai, aqui está a tua palavra. A palavra que vem do teu coração para as nossas vidas nesta noite. Ela é capaz de dividir as juntas e medulas. Ela é capaz de dividir a alma do espírito. Ela é capaz de nos transformar, Senhor. Ela é capaz de nos fazer parecer contigo. Dá-nos graça, a graça do teu Espírito. Derrama sobre nós o espírito de revelação e de sabedoria. Conduza, Senhor, as nossas palavras nesta noite, porque aqui está a tua igreja, a tua noiva, o teu corpo sobre a face da terra, uma parte deste reino tão grandioso e tão majestoso que o Senhor estabeleceu. Por isso, nesta noite, que a tua glória enche este templo. Oh Deus, e nos envolva, e nos envolva, e nos envolva, e nos envolva nesse ambiente celestial. Faz-nos caminhar mais um pouco, Pai, no amadurecimento, no aperfeiçoamento daquilo que o Senhor está fazendo nesses dias, na sua igreja de uma forma geral. Obrigado, Senhor, por cada reunião que está acontecendo nesta hora em todo o Brasil, em todas as nações. Mas nós pedimos que os teus olhos estejam, ó Deus, atentos, os teus ouvidos e as tuas mãos estendidas a este lugar. Transforma-nos, transforma-nos nessa noite através da tua palavra. Todo espírito roubador, todo espírito que rouba a semente, todo espírito que acorrenta as mentes, todo espírito que não vem em nome do Senhor Jesus está agora repreendido, em nome de Jesus. Toda legalidade cancelada. Nós declaramos, ó Deus, este lugar uma terra fértil para a semeadura da tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém, querido. Aleluia. Todas as vezes que eu leio esse texto, a primeira coisa que vem à minha cabeça, à minha mente, é guerra. Quando o apóstolo Paulo está falando ali à igreja de Corinto pela segunda vez, e ele estabelece uma forma de comunicação onde ele diz: as armas da nossa milícia,
ou aquilo que foi dado ao exército de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de guerra. Ele é chamado de Senhor dos exércitos, porque o nosso Deus também é um Deus de guerra. Mas, queridos, lendo e meditando, pensando, refletindo um pouco sobre esse texto, eu percebi que Paulo não está falando de uma guerra exterior, mas Paulo, o apóstolo, está falando de uma guerra interior. Sempre que eu penso em guerra, eu penso em algo que está do lado de fora. Eu penso em exércitos, eu penso em inimigos, eu penso em trincheiras, eu penso em tanques de guerra, em aviões, caças. Eu penso nos homens armados com aquela roupa toda camuflada. Mas o que Paulo está trazendo para a igreja de Corinto e hoje para nós, não tem a ver com a guerra exterior. Tem a ver com a guerra que é travada aqui dentro de nós. Por isso, o título desta mensagem: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Raramente nós pensamos, ou pelo menos eu particularmente, penso em uma guerra que ocorre dentro. Porque a nossa tendência enquanto seres humanos é sempre olhar para o lado de fora. É sempre justificar as nossas falhas, os nossos tropeços, o nosso modo de andar, de agir, de reagir, sempre atribuir aos outros as circunstâncias, as pessoas, aquilo que está acontecendo no momento. E raramente eu e você olhamos para dentro de nós e refletimos sobre a guerra que está ocorrendo dentro da nossa própria mente. E Paulo está chamando a atenção deles por isso. Por isso é necessário que eu e você vençamos primeiro o que está dentro, para depois vencer o que está do lado de fora. E quando Paulo fala sobre a mente, eu fui pesquisar um pouquinho. Eu não sou médico, tampouco sou neurologista, mas estudando um pouquinho eu pude ver a complexidade de como funciona este nosso órgão vital chamado cérebro. E um estudo diz que o cérebro humano tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Cada um desses neurônios pode fazer entre 1000 e várias centenas de milhares de sinapses, ou seja, de conexões, de ligações. E uma sinapse é a junção entre dois neurônios. Logo, o seu cérebro é capaz de produzir cerca de trilhões de conexões. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando no cérebro da mulher. Eu não sei se esse estudo é um estudo do masculino, se é um estudo geral, mas se eu sou capaz de fazer trilhões de conexões, as irmãs, acho que são capazes de fazer uns 300 trilhões, né? Não reclama não que vai piorar. E os próprios neurônios compõem apenas uma fração do cérebro. O cérebro, ele é muito mais expansivo do que só os neurônios. Por isso, querido, este é um lugar de guerra. Este é um lugar de batalha. E é o tema central do nosso inimigo, do nosso adversário. Há muitos anos, há milhares de anos, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele vem trabalhando no gênero humano, no ser humano, na sua mente. Essa é uma das armas mais poderosas do diabo. É trabalhar na minha e na tua mente. Foi assim com Eva no jardim. Deus dá uma ordem para Adão e diz: Adão, filhão, vem cá, cola aqui. Deixa eu lhe falar uma coisa. O amor, ele tem uma base, a base da escolha. E eu não posso te dar a opção de me amar sem te dar a opção de escolher. Então, Adão, aqui está um jardim perfeito para você. Está vendo esse monte de árvore, de fruta, de coisa legal?
Tô, pai, tô vendo. Então tudo isso é para você. Mas como a base do amor é a escolha, eu preciso colocar uma opção que não seja a opção que eu quero para você. E Adão, come de tudo que você quiser, Adão. Mas dessa aqui você não come. Porque dessa forma a gente vai caminhar junto. E a gente vai ter uma jornada perfeita durante toda a vida. Então vem Eva e Adão fala para Eva: Eva, Deus falou comigo. E Ele falou para fazer dessa maneira. Não é para comer daquela árvore. Aí chega a serpente, Gênesis capítulo 3. A Bíblia diz que o mais sagaz dos animais, a mais sagaz dos animais ali naquele momento. E a serpente diz assim para Eva: não foi o que Deus te disse? Que não era para comer de todas as árvores do jardim? O diabo começou a trabalhar na mente de Eva. Na mente. Porque havia uma informação primária, uma informação primaz, uma informação fundamental para aquele relacionamento de adoração de pai, de filho, criador e criatura. E não é obstante, querido, ver como isso acontece nos dias de hoje. Cada vez mais os valores, os princípios estão sendo distorcidos para que a gente acredite que meia verdade é uma verdade. Algo que Deus tinha dito de verdade para Adão, agora Satanás, incorporado naquela serpente, vem perguntar para ela: não foi assim que Deus te disse? E de repente uma dúvida pinta na mente de Eva, e ela falou: eu acho que foi mais ou menos isso que ele falou. Sabe qual é a minha conclusão, queridos? Que o diabo só pode se alimentar daquilo que eu e você damos para ele. O diabo não tem vida em si mesmo. O diabo não tem poder criacional. O diabo é um fracassado. O diabo é um perdedor. O diabo é um gatinho se fazendo de leão. Mas sabe qual é o problema? O problema é que eu e você fornecemos para ele alimento, para ele nos destruir. Ele não podia tomar uma decisão de fazer o homem pecar. Mas o homem podia dar a ele a opção de influenciá-lo. Sabe por que muitas vezes eu e você somos atacados pelo diabo de forma que nós até perdemos algumas coisas? Porque eu e você temos fornecido para ele alimento para nos destruir. Entenda de uma vez por todas: Deus não tem inimigo. O diabo é só uma criação de Deus, queridos, que não era para ser essa porcaria que ele é. O diabo não tem condições de combater o poder de Deus, nem com o seu inferno inteiro. Ele tem capacidade de chegar à unha do dedinho do pé do nosso Deus. Não tem. E por que é que ele tem aprisionado tantas mentes, corações, almas, sentimentos? Por que é que o poder de Deus não tem se manifestado nas nossas vidas de uma forma libertadora? Porque muitas vezes eu e você gostamos de alimentar os nossos próprios, as nossas próprias mazelas. O que eu estou dizendo, queridos, é que a única pessoa que tinha capacidade de ser ou de desfazer aquilo que Deus tinha feito era o próprio homem. E o diabo tem se aproveitado disso. E eu estava lendo a respeito disso. E vi alguns neurologistas falando a respeito do cérebro, de como funciona. E
Eu li um estudo que diz que as doenças e as enfermidades que mais afetam essa geração são psíquicas. Ou seja, não estão fora, estão dentro. Isso se transforma em doença psicossomática. O que é doença psicossomática? É quando a doença psíquica emocional, ela consegue interferir naquilo que é o nosso organismo, nosso corpo humano, nos hormônios, naquilo que nós podemos produzir. Um neurologista chamado Leandro Teles diz que, de acordo com os estudos dele e com base em análises científicas, ele afirma que entre 80% e 90% de tudo que ocorre no nosso corpo e no nosso comportamento é consequência dos fatos negativos que ficam gravados no nosso inconsciente. Isso me levou a pensar em um ditado popular que diz: mente sã, corpo são. É assim, ou este é o segredo daquilo que nós podemos ver de homens, algumas mulheres também, que vivem muitos anos e vivem saudáveis, porque vivem com uma mente sã. Agora minha pergunta é: se fisicamente essa pequena parte do nosso corpo é tremendo e misterioso, imagine o que realmente representa isso espiritualmente. Não só a vida e a morte física são comandadas por esta máquina perfeita, mas também a espiritual. Por isso, queridos, a mente é o campo principal de batalha dos filhos de Deus. É onde o crente decide se andará em vitória ou se andará em derrota. É onde eu e você decidimos se andaremos em santidade ou se andaremos em pecado. É onde eu e você decidimos se o nosso corpo será sadio ou se ele será enfermo. Por isso cabe uma pergunta agora, para você refletir dentro do teu coração: quem é que controla a tua mente? Qual é o alimento que eu e você temos dado à nossa mente? O que é que nós temos depositado dentro da nossa mente, que se transforma em sentimentos, consequentemente em ações? Quem tem controlado a minha e a tua mente? Até mesmo o sábio Salomão entendeu isso e escreveu no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que deves guardar. Guarde o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. O que eu acho surpreendente ou majestoso, por assim dizer, é que o próprio Deus que criou essa máquina nos deixou, queridos, um manual de como agir, de como fazer, de como tratar, da nossa responsabilidade para com aquilo que é a nossa mente. Eu comecei a viajar na Bíblia Sagrada e descobri que há muitos e muitos textos que falam sobre mente, que falam sobre coração, que falam sobre alma. E todos eles estão se referindo à mesma coisa. Porque é engraçado, quando a gente fala de coração, você imagina que o coração vermelhinho, né? O coração não pensa, o coração bate. O coração bombeia sangue para o resto do corpo. Ah, você machucou meu coração. O que nós estamos querendo dizer é que você conseguiu alcançar os meus sentimentos que estão na minha mente. Você conseguiu acessar o meu intelecto. Você conseguiu acessar as minhas emoções. Por isso, eu posso me chatear, você pode se chatear. Esse coração aqui nada tem a ver com aquilo que a palavra quer dizer. Por isso Paulo está dizendo que as nossas armas não são carnais. Não tem a ver com aquilo que é visível. Não tem a ver com aquilo que está no nosso corpo aqui. Tem a ver com o que está dentro das nossas conexões cerebrais. E ainda tem médico que é ateu. Não acredito nisso. Tem que ter muita fé para ser ateu, irmão.
Sim ou não? Tem que ter muita fé para ser ateu. Eu dizia isso para um amigo meu que felizmente já faleceu. Ele se auto-intitulava ateu. Eu dizia: rapaz, você precisa de mais fé que eu. Porque você acreditar que esse negócio todo é coincidência do acaso, você tem que ter muita fé. Quem sabe daqui a um tempo a gente não descobre aí 2 átomos que vão se cruzar de novo e explodir de novo e fazer alguma coisa nova, né? E ele ria, dava risada. Mas eu dizia: cara, acredita em Deus que é mais fácil. Então Paulo está falando sobre algumas coisas. Uma delas: as armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que são fortalezas espirituais na mente? Qualquer padrão de pensamento, olha só, querido, em desarmonia com a palavra de Deus. Qualquer pensamento ou qualquer padrão de pensamento em desarmonia com a palavra de Deus é uma fortaleza. É um padrão forte e resistente de conceitos e valores inconscientes, gerando pensamentos, sentimentos e comportamentos contrários ao plano, propósito e prática de Deus para a vida do homem. A questão é que a nossa mente, ela está sujeita também aos ataques do diabo. Por isso Efésios vai falar sobre o capacete da salvação, para que os dardos inflamados do inimigo não alcancem a tua mente. Porque uma mentira muitas vezes contada se torna verdade. Como o nosso corpo reage a uma mensagem, como a nossa mente reage a uma mensagem. Até fiz um teste aqui, uma brincadeira na reunião de ministério de louvor. Eu não vou fazer com vocês, mas o resultado sempre é o mesmo. Eu vi isso uma vez. Alguém falou, e falando da mensagem que o corpo recebe, o corpo responde a essa mensagem. Então eu pedi para eles me dizerem que cor que era isso aqui, esse púlpito. Eles disseram branco. Aí eu disse: repita, branco, branco, branco. Aí eles: branco, branco, branco. Eu: repita de novo, branco, branco, branco. E fala branco, branco, branco. Fala de novo, branco, branco, branco. Pensa em branco, querido. Não em homo, em Ariel. Branco. Branco, branco, branco. Você está pensando em branco? Sim ou não? Branco, pensa no branco. Aí eu fiz uma pergunta assim, rapidamente: o que a vaca bebe? Aí alguém falou: leite. Eu disse: não, a vaca bebe água. Mas eu sei que você pensou leite. Sabe o que acontece, querido? Inconscientemente uma mensagem está entrando. Se eu estou na frente, por exemplo, de uma TV, estou olhando uma programação que não deveria ser a programação que me alimenta, uma hora aquilo vai se tornar normal para mim. Uma hora isso vai se tornar uma fortaleza. Porque eu vou chegar dentro da igreja e a palavra de Deus vai dizer o contrário. E eu vou dizer assim: esse pastor é muito radical. Esse pastor é muito tradicional. Que é isso? Vou mudar de igreja. Vou para uma igreja onde eles me aceitem como eu sou. Deixa eu dizer uma coisa para você que talvez você nunca tenha ouvido. Deus não te aceita como você é. Deus te aceita como você está, porque Ele te criou perfeito. Ele não te aceita porque você é um promíscuo, é um ímpio. Não se engane, querido. Deus não te aceita como você é. Deus vai me aceitar como eu sou. Não, Deus te aceita como você está, porque Ele vai te transformar. Ele vai te transformar porque nós estamos vivendo um tempo de aperfeiçoamento, para que cheguemos à estatura de alguém que é modelo, de alguém que já venceu, de alguém que é perfeito, de alguém que nós podemos olhar para ele e dizer: eu quero ser como Jesus. Não tem esse negócio de me aceita como é.
Goste você ou não, Deus te aceita como você está. Talvez você esteja numa vida errada, mas certamente a partir do momento que você começar a andar com Jesus, a tua vida jamais será igual. Eu e você não podemos permanecer a mesma coisa quando andamos com Jesus. Aí vem os espertalhões, os teólogos de redes sociais. Mas Jesus recebeu uma mulher prostituta, pastor. Falei, recebeu, mas você viu ela se prostituir depois? Porque quando encontra com Jesus, o seu amor nos constrange. E certamente somos pecadores, queridos, e olhamos para a santidade de Cristo. Isso nos faz perceber que nós não merecemos tal graça. Então o nosso prazer já não está mais na nossa prática. Agora o prazer está no amor do nosso amado. E o diabo, ele vem com essa historinha. Não, fica tranquilo, no final sempre dá certo. A gente é brasileiro, não desiste nunca. No final vai dar certo. Então o Satanás, ele tem a capacidade, ou de acordo com a nossa legalização para ele pode reprogramar a nossa lógica interna de raciocínio e ensinamentos. Não subestime o diabo, querido, nesse quesito. Ele é mais inteligente que eu e você. A pessoa acha muito natural e normal certos procedimentos que, se confrontados pela palavra de Deus, evidenciam como sendo impuros. Então, onde está a nossa base? Onde está a verdade da nossa vida? Na palavra de Deus. É aqui que está a nossa conduta. Esse é o nosso parâmetro, essa é a nossa régua. Esse é o nosso perfil, é aqui que nós devemos caminhar, é nessa verdade. É onde se trava continuamente uma batalha de opiniões e pensamentos. Faço ou não faço? Vou ou não vou? Falo ou não falo? É onde são formulados esses argumentos falsos na mente. E certamente, querido, para cada argumento a mente dará uma linha de raciocínio, os quais podem se tornar uma fortaleza. Sabe o que são fortalezas? Fortalezas são sofismas que não foram vencidos. Eu já vou falar sobre isso. Deixa eu te dar um exemplo de homens de Deus que tinham fortaleza em suas mentes. Quando Moisés manda aqueles 12 espias para vigiar a terra, e eles chegam lá, eles não confiam na palavra, eles não confiaram na palavra de Deus. Aqueles 10, 2 confiaram. Eles entraram em desespero, em desconfiança, em desesperança. E olha que algo forte. Eles foram derrotados em um combate que jamais aconteceu. Eu vou repetir. Eles foram derrotados em um combate que jamais aconteceu. Eles entraram em campo com mente de derrotado. Fortalezas. Esses gigantes são demais para a gente. A gente não vai conseguir. Agora, por causa disso, por causa dessa fortaleza ou dessas fortalezas que eles permitiram que permeassem a sua mente, o seu coração, uma geração inteira morreu no deserto e não possuiu a terra prometida. Eu estou falando de algo muito sério aqui, queridos. Essa pregação não é uma pregação fácil. Eu gostaria de estar aqui dizendo e te motivando de como você vai vencer e de como a sua semana vai ser vitoriosa. Mas Deus falou ao meu coração essa semana que nós temos perdido território por causa da nossa mente. Nós temos sofrido ataques por causa da nossa mente. Você tem sofrido na sua casa por causa da tua mente.
porque a batalha na tua mente não está bem resolvida. Paulo fala das fortalezas, mas fala também dos sofismas. Sofismas, olha só, é o ato ou ação de distorcer a verdade, elaborar uma mentira com fundo de verdade. Parece aquele cara lá que dizia, como que é? Eu aumento, mas não invento, né? Como que é o nome daquela criatura? Tem alguém que assiste. Nelson Rubens. Eu aumento, mas não invento. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e aí, o assunto em pauta nos dias de hoje é a tal da ideologia de gênero. E muita gente na igreja, querido, não sabe como responder a isso. Muita gente na igreja tem dúvidas a respeito de aceitação ou não aceitação. É triste, mas é verdade. E essa pessoa estava ali num debate, a gente estava colocando os argumentos. E eu disse, eu não tenho nada com o pecado. Mas nós precisamos pensar. Não preciso pensar, Deus já pensou e já estabeleceu. Homem nasce homem, mulher nasce mulher. Ponto. Mas eu quero decidir o que eu vou ser. Você não pode decidir, já está decidido. Mas eu quero mesmo assim, tudo bem. Você está escolhendo se afastar de Deus, você está escolhendo a sua vida pecaminosa, e isso vai ter um fim terrível. Mas eu não sei como lidar com isso, vai para a palavra de Deus. Mas eu não consigo vencer isso, vai para a palavra de Deus. Se isso é o tipo de pecado que te tenta, você precisa vencê-lo, porque todos nós precisamos vencer pecados. Todos nós somos tentados e tentados pela nossa própria concupiscência. E essa pessoa disse assim, eu acho que eu e você não sabemos o bastante a respeito desse assunto. Então seria necessário ouvir o outro lado. Eu disse, eu não quero ouvir o outro lado. Eu já ouvi o que o meu Deus disse. E o meu Deus disse que isso é errado, isso é pecado, e acabou o assunto. E eu estou falando para vocês de uma pessoa cristã. Estou falando para vocês de uma pessoa que se auto-intitula cristã, que diz, nós precisamos ouvir o outro lado. Eu não quero ouvir o lado do diabo. Quando o diabo se apresentou para Jesus e disse, olha só, Jesus disse, cala a boca, está escrito. Mas não sei o que, cala a boca, está escrito. Sabe o que isso significa, querido? Que Deus já estabeleceu desde o princípio Adão e Eva, e não Adão e Ivo. Não me interessa o que você pensa, interessa o que Deus pensa. Mas tem que amar, pastor. Foi o que a pessoa me disse. Eu falei, sabe o que Paulo diz? Que se você não reprovar as obras das trevas e não trazer à luz, você será um cúmplice delas. Eu estou vendo o meu irmão a passo largo ir para o inferno. E eu vou deixar assim, eu te amo, tá? Mas vai para o inferno. Eu te amo, tá? Mas vai para o inferno. Eu te amo e vai para o inferno. Que raio de amor é esse? Que vê o indivíduo sendo condenado e diz, não, mas eu amo. Mas eu amo. Isso não é amor. Como é que eu posso amar o meu filho se ele está indo para um precipício? Eu digo, filho, vai, já que você quer ir, pode ir indo. Vai, filho, vai indo, vai indo. Ele vai cair, vai morrer. E nós chamamos isso de amor. Por que não? Porque Deus é amor, mas esse não é um amor de Deus. Eu estou cansado, queridos, de gente, de crente falando que Deus ama desse jeito. Deus não ama desse jeito.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O amor de Deus já foi manifesto para que todo aquele que nele crê não pereça. Chega de conversa fiada. Senão o diabo engole eu e você juntos, na nossa mente pequena. Alguns sofismas que vão entrando dentro da igreja. Por exemplo, um cara vem e me pergunta: para que orar, pastor, se Deus já sabe de tudo? Porque a oração não é para Deus, a oração é para você. Escuta, querido, a oração nunca vai mudar Deus, a oração vai mudar a gente. Quando nós estamos pedindo algo para Deus em oração, Deus está fazendo com que o nosso coração vá se amoldando ao dele. Ele tem a forma de nos trazer para perto. Então, eu ouvi, acho que foi o Leonard Ravenhill, disse: não ore até que Deus te ouça, ore até que você ouça Deus. Mas para que orar, pastor? E se a gente fizesse uma enquete aqui e pedisse para levantar a mão, quem teve nessa semana 2 dias de oração? Não levante. A gente ia ficar triste. Se a gente perguntasse aqui nessa noite, quantos de nós oramos um dia nessa semana? Eu não estou falando de orar para comer e orar para dormir. Estou falando de orar em buscar os propósitos de Deus para a tua vida. Sabe o que ia acontecer, querido? 1, 2 ou 3 ou 5 iam levantar a mão num auditório de quase 600 pessoas. Porque os sofismas estão entrando na nossa mente. Outra coisa, para que perseverar? Você sabia que o índice de divórcio dentro da igreja está igual ao do mundo? Para que eu vou perseverar nesse casamento? Afinal de contas, Deus quer que eu seja feliz. Seu egoísta. Você não se importa com os seus filhos que vão ficar órfãos, né? Você não se importa com o futuro daquelas crianças, não se importa. Você não se importa que amanhã pode entrar um cara dentro da tua casa, casar com a tua ex-mulher, abusar dos teus filhos, matar os teus filhos. Não quero mais perseverar porque não dá certo. Casou porque quis. A única pessoa, o único casal que não pode reclamar é Adão e Eva. Depois de Adão e Eva, todos nós escolhemos a mulher ou o marido com que nós queríamos casar. Mas eu escolhi errado, o problema é teu. Por isso, jovens, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ouçam os seus pais. Por isso, jovens, não acha que aquela mina bonitinha, aquele cara bonitão, vão ser para sempre assim. Ande por propósito. Tem gente com ministério morto, porque casou errado. Tem jovens que casaram e há pouco tempo estão se separando, porque não tem compatibilidade de gênio. E namoraram para quê? Calma que até o final da mensagem eu vou ficar mais bonzinho. Para que santificar? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia diz assim: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E eu pergunto, quando eu vejo, por exemplo, um dos nossos jovens postando foto na balada, estão evangelizando? O que está limpo se limpe mais, o que está sujo se suja mais. Jesus está voltando, e se você ficar nessa vida doble
de igreja, balada, igreja, você vai ficar, meu irmão. Eu tenho visto fotos terríveis de jovens dessa igreja aqui. E se vier conversar comigo, vai tomar, hein? Já estou avisando. Escolhe a santificação para que você possa ver a Deus. Não deixa sofisma entrar na sua mente, cara. Isso vem para te destruir, isso vem para acabar com o teu propósito. Isso vem para te desviar daquilo que Deus tem para você, que é agradável, que é perfeito. Está na hora da gente ser igreja. Uma igreja de verdade que representa de verdade um Cristo verdadeiro. Pisou no meu calo, vai levar. Vai se converter, cara. Que calo que você tem? Jesus foi cuspido, maltratado, bateram nele. Ficou nu naquela cruz, sangrando, não tinha pecado e não fez nada. Agora eu e você temos calinhos. Se você está com muito calo, vai na podóloga e resolve o teu problema. Bateu no meu calo, vai levar. Até onde eu sei, a minha Bíblia diz que nós seríamos escárnio para esse mundo. De que nós seríamos injuriados, que nós seríamos motivos de chacota, que nós seríamos assim. E a gente quer ter razão. E a Bíblia diz que a nossa ira não manifesta a justiça de Deus. Agora, querido, vamos para a parte boa? Sim ou não? Estão... O irmão Alberto foi tão verdadeiro ali, que eu acho que eu vou para cá mesmo. Como vencer essas batalhas na nossa mente? Primeira coisa, querido, ame a Deus. Ame a Deus. Marcos 12:30 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, diga coração, toda a tua alma, entendimento e força. Coração, alma, entendimento e força. O coração vai falar a respeito daquilo que são as minhas afeições, as minhas paixões. Ame o Senhor com as suas afeições. Coloque o Senhor como prioridade no nosso coração. Olha, eu amo aquele negócio, tudo bem. Mas ame o Senhor acima disso. Com a nossa alma, o que é a nossa alma? Aquilo que nós somos. Aquilo que nos orgulha de ser. A nossa alma é a nossa vaidade. De repente você se olha no espelho e fala assim: caramba, hoje, igual o Johnny falou ontem, nossa, hoje eu estou bonito. Eu nem me atrevo a falar isso. Mas você olha para si mesmo e diz assim: nossa, eu estou arrasando, estou bem. Isso é a nossa vaidade. Honre ao Senhor com isso também. Se vista bem para Deus. Seja bem arrumado para Deus. Pastor, mas eu não tenho muita coisa. Use o que você tem de melhor. Não precisa ser o que os outros usam. Aquilo que é o teu para Deus. O entendimento vai falar sobre o nosso raciocínio, os nossos pensamentos. Será que o que eu estou pensando agrada a Deus? Será que aquilo que está correndo na minha mente agrada a Deus? Será que os pensamentos que eu tenho concebido agradam a Deus? Ame ao Senhor com os teus pensamentos. Isso não significa que hora ou outra vai vir um pensamento ruim. Vai, rejeita esse pensamento. E uma vez perguntei ao pastor Paulo: pastor, geralmente quando a gente está orando vem um monte de coisa na cabeça. Sim ou não? Você está aqui: Senhor, muito obrigado. Caramba, a conta de luz vence daqui a pouco. Voltando aqui, Deus, a gente estava aqui, muito bem. Muito obrigado por esse dia. Ih, esqueci aquilo que minha esposa pediu no mercado. Meu Deus. Não, voltando, Deus, vamos continuar. Senhor, muito obrigado porque... Nossa.
Eu não tenho dinheiro para fazer aquilo. E é assim que a gente ora, sim ou não? Sim ou não? Só eu. Aí eu falei, pastor, como é que o senhor ora? Porque eu vejo ele ali, Jesus leva ele lá para o Star Wars, faz um monte de coisa. Você não tem uns pensamentos meio malucos assim? Aí o pastor Paulo falou, não, eu tenho sim um monte. Eu falei, o que você faz? Ele falou, quando vem um pensamento, eu transformo aquilo em oração. Vou te dar um exemplo. Isso aqui, Senhor, muito obrigado. Aí veio o pensamento da conta para pagar. Senhor, eu apresento essa conta diante de Ti. Porque essa conta nós temos que pagar. Afinal de contas, o Senhor é meu provedor. E ele começou a me explicar que ele vai colocando os motivos. Eu estou preocupado com a minha esposa. Aconteceu alguma coisa. Ela não está bem. Isso vem na minha mente, eu começo a transformar isso em oração. Rapidinho a mente se equaliza. Rapidinho ela se equilibra. Porque, queridos, isso vai acontecer todo dia, o tempo todo, para você parar. Vai vir vontade de comer, vai vir vontade no banheiro, vai vir vontade de assistir TV, vai vir vontade de fazer tudo. E tem muita coisa que é boa. Tem muita coisa que você vai falar assim, não, peraí, daqui a pouco eu oro direito, porque agora eu preciso colocar comida para o cachorro. Graças a Deus eu não tenho cachorro. Então, isso não passa na minha mente. Mas quem tem, passa. Queridos, se nós não passarmos desse processo da carne, nós nunca chegaremos à oração do Espírito. É um processo, todos os dias. É isso que nós somos, essa é a nossa realidade. E é esse horário mesmo? Jesus, então deixa eu andar aqui. Aí eu fui descobrir que esse amarás a Deus de Jesus aqui, está ali em João 14, 21. Coloca aí na tela. João 14, 21, olha só o que diz lá, querido. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito de Deus, a Ele rendemos louvor. João 14, 21. Honra, majestade e poder. Isso, glória a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse... Não, queridos. Vamos ler direito. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Quando Jesus diz, amarás o Senhor, Jesus não está dizendo para você gostar de Deus, não. Não, eu curto Deus, eu gosto dele. Ele é um cara legal. Jesus é um cara sensacional, eu gosto dele. Não é difícil gostar de Jesus, gente. Não é difícil gostar de Deus, não é difícil. Quando Jesus está dizendo, amarás o Senhor teu Deus, quando eu coloco aqui como ponto, ame a Deus, nós estamos falando sobre obediência. Estamos falando sobre dependência, estamos falando sobre decisão, estamos falando sobre postura. É impossível poder amar ao Senhor com toda a nossa mente se uma parte dela, todavia, não se submete à sua vontade. Não, eu amo a Deus, mas eu não vou perdoar o meu irmão. Isso não é o amor que Deus recebe. Não, eu amo a Deus, só que eu não vou participar do momento de oferta porque eu não concordo com isso. Isso não é amor a Deus. Você pode gostar de Deus, você pode dizer que Deus é um cara legal, mas amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. Amar a Deus é guardar os seus mandamentos. O salmista, entendendo isso, disse, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso é amar a Deus. Todo o resto, querido, é só um sentimento. É um sentimento de identificação, sentimento de gostar. Amar a Deus é guardar os seus mandamentos. Não haverá progresso na nossa mente se não se colocar em harmonia com Deus.
para que nós vençamos as batalhas na nossa mente, a primeira coisa é amar a Deus. Eu e você precisamos amar a Deus. A segunda coisa, para a gente ir encerrando, é transforme a sua mente. Transforme a sua mente. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o quê? Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se eu e você queremos ou desejamos experimentar o bom, o agradável e perfeito de Deus, nós precisamos renovar a nossa mente e não nos conformarmos com aquilo que é este século. Como é que eu vou fazer isso, pastor? A própria Bíblia explica, em 1 Coríntios 2,16, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Como é que eu vou vencer? O que é que Cristo pensa? Como é que eu vou vencer, pastor? Como é que Jesus pensa a respeito disso? Para viver o novo, nós precisamos nos libertar do passado. Ei, irmão, vou falar uma coisa para você, o que aconteceu daqui para trás, esquece, bola para frente. Se liberta desse passado que tem te prendido, que tem sido motivo para você não progredir. Mas lá em 1520 eu fiz tal coisa. Meu irmão, para frente é que se olha. Bola para frente. O apóstolo Paulo era perseguidor da igreja. Aí Jesus aparece para ele, tem uma experiência com Jesus, ele é transformado, ele nasce de novo. Agora ele só vai usar essa fala, essa frase para dizer: olha como Jesus me transformou. É assim que eu e você devemos olhar para o nosso passado. O nosso passado não deve ser uma prisão para as nossas vidas. O nosso passado deve ser uma mola propulsora que vai te impulsionar para o propósito de Deus. Você tem que olhar para o passado, tudo o que aconteceu, os erros que nós cometemos e aquilo que nós fizemos certo, enfim, qualquer que seja, olhar para aquilo e agora usar como testemunho para aquilo que Deus fará a partir de agora. Deus diz: eu sou o mesmo e não mudo. Nós precisamos nos valer daquilo que aconteceu com a gente para prosseguir. O ponto 3, para que você seja, ou para que eu e você sejamos vencedores na batalha da nossa mente, é não gere guerra, gere paz. Como assim, pastor? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 diz: depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Arzazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Esses 3 povos que vêm contra Josafá, queridos, Amon, Moabe e esses filhos de Seir, essa turma esquisita, foram gerados dentro do próprio povo de Israel. O pastor Djalma falou na semana passada a respeito de quando as filhas de Ló se deitaram com ele, trazendo dentro de si a cultura de Sodoma. Embebedaram seu pai, e por temer não ter descendência, a filha mais velha se deitou com o pai, engravidou, e a filha mais nova fez o mesmo. E dessas 2 relações nasceram os moabitas e os amonitas. Agora nós estamos aqui em Crônicas, lá na frente, e esse mesmo povo está vindo contra o povo de Israel, ou de Judá, melhor dizendo. No momento em que Josafá era o rei, agora Josafá está diante de uma guerra inevitável e impossível de vencer, porque eram 3 povos contra ele. E ele vai agora aos pés do Senhor. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que as nossas maiores dificuldades somos nós que geramos.
Talvez 90% dos problemas que eu e você enfrentamos, fomos nós que entramos nele. E nós queremos sempre achar um culpado. Não gere guerra, gere paz. As nossas escolhas de hoje serão para nós amanhã guerra ou paz. Eles foram gerados dentro do próprio povo de Israel, e agora era um povo que queria destruir. Aquilo que nós pensamos, queridos, e geramos, pode se levantar para nos destruir lá na frente. Talvez uma opinião, talvez aquilo que você acredita, e você não quer mudar, você não quer enxergar o que a palavra de Deus está dizendo, pode ser a sua maior guerra amanhã. Não, mas eu penso assim, não vou mudar. Tudo bem. Amanhã, quando vier a guerra, você vai saber que você mesmo gerou isso, que eu mesmo gerei isso. Você pode refletir e fazer um levante da tua vida. Existem as tragédias que não cabem a nós decidir ou não, mas a maior parte das desgraças que acontecem na nossa vida, no dia a dia, é por nossa causa mesmo. Sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que nós temos um Deus misericordioso. Nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Mas a gente não pode ignorar o fato, como diz o profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Não confie no teu coração se não estiver baseado na palavra de Deus. Olha só o que diz o profeta: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Agora olha só o que o Senhor diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O sábio fala aos Provérbios, capítulo 23, versículo 7, porque como imagina em sua alma, assim é o homem. Mas sabe o que está escrito em Isaías? É Deus dizendo para mim e para você: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês, a cada um de nós, o futuro que Ele tem preparado. Porque os meus caminhos são mais altos que os seus, e os meus pensamentos mais altos que os seus. Assim como a chuva cai e rega a terra, assim é a minha perfeita vontade para com cada um de vós, diz o Senhor. Então o que eu vou fazer, pastor? Eu vou procurar saber quais são os pensamentos de Deus para mim. Eu não tenho condições de pensar alguma coisa, mas o Deus que me conhece do fim para o começo, sabe o que é melhor para mim. Não gere guerra, querido, gere paz. E para encerrar mesmo, que agora já estamos no limite aqui, o quarto ponto: seja um adorador. Eu quero encerrar com aquilo que está escrito ainda aqui em Crônicas. Pode ficar em pé já para a gente terminar, pelo menos para parecer que está terminando. Coloca para mim em 2 Crônicas 20, versículo 20 a 23, por favor. Glória a Deus, queridos. 2 Crônicas 20, a partir do versículo 20 a 23. Quem tem fé, diga amém. Vai aparecer lá uma hora. Isso ali, está vendo? Olha só o que está escrito. Pela manhã cedo,
se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha só o que aconteceu. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os montes de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. Sabe o que eles viram? Eram só corpos mortos. Era um monte de cadáver que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Quer vencer a batalha na sua mente? Seja um adorador. Sabe por quê, querido? Por mais que o próprio povo tenha gerado aquilo que seria a destruição deles lá na frente, quando eles começaram a adorar, o Senhor se levantou e a mão emboscada para os inimigos. Quando eles subiram aos montes, que eles olharam, falaram: cadê aquele povo que vinha contra nós? Assim vai ser na minha e na tua vida. Assim é na minha e na tua vida. O Senhor se levanta hoje para te dizer: meu filho, seja um adorador. Sabe por quê? Através da sua adoração os céus se movem. Aleluia. E olha só como termina esse negócio. Lá no capítulo 20, versículo 30. Olha lá. Assim, o reino de Josafá teve, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor, querido. Aleluia. Ainda que um exército se levante contra mim, se acampe contra mim, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo e os seus planos são planos de paz ao meu respeito.